Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você não me conhece, eu sou Micael Henrique. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje, nesta videoaula das lições bíblicas da CPAD, a Igreja de Cristo Império do Mal, o tema da revista sendo estudado neste terceiro trimestre de 2023. E a nossa proposta é refletirmos acerca da lição de número 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Gente, nós vamos falar hoje sobre convicção. E eu sei que se você está aqui, você está convencido, convicto que precisa aprender mais da palavra de Deus. Então já convido você para curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar com alguém, se inscrever no canal e ficar por dentro aí das aulas que nós temos postado e juntos temos aprendido mais da palavra de Deus. Falar de convicção é necessário nós definirmos o significado, nós compreendermos qual é a ideia de convicção. Por quê? O império da Babilônia, o império do mal, o domínio das trevas, que está aí sob este mundo caído, o mundo sem Deus, ele é completamente relativista. Então, o mundo sem Deus trabalha com o relativismo, ou seja, não há absolutos, não há verdades absolutas. Algo que é verdade para mim pode não ser verdade para outro, dentro dessa concepção, dentro da relativização das coisas. E a ideia de convicção, ela é o extremo oposto disso. Por quê? Porque a convicção nada mais é do que a ação de estar convicto, ou a ação de estar convencido, como eu coloquei aqui para vocês na lousa hoje. Então a convicção tem a ver com uma crença, com uma opinião firme, alicerçada a respeito de algo ou a respeito de alguém. Você pode estar convicto ou convencido no que diz respeito a algo ou a alguém, sempre baseado em provas, ou em razões íntimas, ou em afeição, a um sentimento, mas tudo isso leva cada ser humano a acreditar, a confiar, a colocar o seu convencer em algo ou alguém. E nós, como discípulos de Jesus, nós estamos convictos da nossa fé, ou deveríamos estar. Nós estamos convictos da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos convictos do plano de redenção. Estamos convictos de que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Tudo isso gira em torno da convicção cristã, daquilo que o cristão acredita e precisa cultivar dia após dia e permanecer acreditando. O que Paulo vai falar na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, é exatamente isso. O apóstolo Paulo diz a este jovem obreiro Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Ou seja, eu estou convicto, Timóteo, em quem é que eu tenho depositado a minha fé. Estou convicto de que a minha crença está em Jesus e na sua obra maravilhosa. É isto que nós precisamos compreender e cultivar para uma vida cristã saudável, sadia na presença de Deus. Isto porque a dúvida, que é o contrário da convicção, para alguns ramos do conhecimento,
A dúvida é o princípio da sabedoria. Enquanto a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, alguns ramos do conhecimento apresentam a capacidade de duvidar como princípio de sabedoria. Isso é o que, queridos? Isto é uma ideia que faz parte de uma concepção, de um entendimento da sociedade do mundo diferente do que a palavra de Deus nos apresenta. Logo, nós precisamos ter convicção em quem nós temos crido, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a lição coloca para nós 3 aspectos, 3 áreas de convicção cristã que eu preciso ter, desenvolver e cultivar, e você também. A primeira delas é a convicção espiritual. A segunda é a convicção moral. E a terceira, a convicção social. Dentro da convicção espiritual, nós oramos porque estamos convictos que Deus ouve oração. Nós lemos a Bíblia porque estamos convictos de que a Bíblia é palavra de Deus. Nós nos reunimos em um grupo de fé, em uma comunidade cristã, em uma igreja, em um local de culto, porque estamos convictos da necessidade de estar em comunhão com o corpo de Cristo para prestarmos culto a Deus. Essas coisas fazem parte de convicção espiritual. Alguém faz um jejum, uma consagração, porque está convicto que a Bíblia mostra que o jejum nós mortificamos a carne, buscamos a Deus e assim por diante. Então, estas coisas, as disciplinas espirituais, elas fazem parte de convicção espiritual. Mas eu trouxe aqui para nós refletirmos 3 textos bíblicos que fazem parte de convicção espiritual que você e eu precisamos desenvolver. A primeira delas é a ideia de Romanos 8,16, em que Paulo escreve que nós, Romanos 8,16, pessoal, nós que uma vez entregamos a nossa vida a Cristo, agora nós recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós. E o Espírito de Deus testifica, comunica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, eu preciso ter a convicção espiritual de que Deus é o meu Pai. Deus cuida de mim, zela de mim, olha por mim, supre a mim, protege a mim, porque eu sou filho e Ele é Pai. Bom, Micael, como é que eu vou ter certeza disso, convicção disso? É uma convicção espiritual. Você precisa estar convencido que o Espírito Santo testifica ao seu espírito que você é filho. Você, minha irmã, é filha de Deus. Amém? Aí nós temos também a referência bíblica de Efésios 2, versículos 8 e 9, em que Paulo fala da salvação pela graça, mediante a fé, não sendo por obras humanas, por merecimento, mas o mérito é todo de Cristo. E nós precisamos estar convictos da nossa salvação. Eu até me lembro aqui, seria engraçado se não fosse algo trágico, mas de um irmão um dia no púlpito dizer que se morresse naquele momento não sabia para onde ia. Queridos, isso é falta de convicção da sua salvação. E aqui eu preciso que você me entenda, você que gosta aí de teologia, no campo da doutrina da salvação, da soteriologia, nós temos o entendimento calvinista, reformado e também o arminiano, mas os dois concordam que a convicção da salvação deve estar presente no coração do cristão.
Então, queridos, nós precisamos estar convictos da nossa filiação divina como filhos que somos e na paternidade divina como pai que ele é. Nós também precisamos estar convictos da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, versículos 8 e 9, que a nossa salvação é pela graça, o favor imerecido de Deus, mediante a fé em seu Filho Jesus. Então nós precisamos crer que somos salvos, estar convictos que fazemos parte dos salvos em Cristo Jesus. Um outro aspecto de convicção espiritual está em 2 Coríntios 4,14, em que Paulo diz que está convencido de que vai ressuscitar, ainda que ele morra, porque Cristo Jesus ressuscitou. Ou seja, o cristão está convicto da sua ressurreição dos mortos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu a morte e já ressuscitou. Ele já venceu por nós. Então, todos esses aspectos e outros estão aí ligados àquilo que é convicção de ordem espiritual. Aí nós vamos agora falar um pouquinho da convicção moral. E o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, o modo de vida, todas as áreas da vida do cristão se fizeram novas. E a moralidade agora é pautada na palavra de Deus. Não é mais uma moralidade pautada naquilo que o homem pensa ser bom, mas naquilo que as Escrituras diz que agradam a Deus. Então isso é a convicção na ordem, no ambiente, no âmbito da moralidade, que vai nos remeter à retidão nas nossas ações. Agir com justiça, agir com temor a Deus, agir de forma que agrada ao Senhor, ter uma reputação, um caráter ilibado, que glorifica a Cristo, que testemunha que nós somos discípulos de Jesus. E eu trouxe aqui também o texto bíblico de Romanos 6,11, em que o apóstolo Paulo orienta, assim também vós quem? Que nasceram de novo, foram alcançados por Deus, considerai-vos como mortos para o pecado. O verbo considerar traz a ideia de tomar consciência. Então Paulo está dizendo para esses irmãos, tome consciência, se lembre aí na sua mente que você morreu para o pecado. E se nós fizermos isso, que é uma ideia simples, porém difícil de praticar, se nós colocarmos isso em prática, nós viveremos uma moralidade que reflete a Cristo e que glorifica a Deus. Tomar consciência que estamos mortos para o pecado. O apóstolo Paulo também fala na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, e vale lembrar que 1 Tessalonicenses 2 é o texto bíblico que será alvo aí da lição de número 11. 2 Tessalonicenses 3:9, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai orientar também nesse sentido, dizendo o seguinte, que ele, junto a Silas, os dois missionários, ali em Filipos, ali em Tessalônica, eles deram na vida deles o exemplo aos demais irmãos, para que aqueles irmãos pudessem imitá-los. Logo, a ideia de Paulo aqui neste texto bíblico é a seguinte: podem imitar o nosso procedimento, podem imitar as nossas atitudes. Por quê? Porque eles eram perfeitos? De forma alguma. Porque eles estavam imitando a Cristo Jesus. E quando eu ou você imitamos a Cristo, nós nos tornamos um referencial, um paradigma para que outros
também imitem as nossas ações. Isso é convicção de ordem moral. E por fim, a convicção social não tem nada a ver com a ideologia do socialismo que nasce no final do século XIX. 1880, 1890, que vem com aquele viés marxista e se tornou pauta política nos nossos dias. Nada a ver. A convicção social diz respeito ao evangelho como um todo, ao evangelho completo. Quem aqui nunca ouviu aquele exemplo clássico que os cristãos, os crentes dão? Você vai visitar uma família que está passando necessidades financeiras, alimentícias, em extrema pobreza. Você vai, canta louvores, lê a palavra, prega, talvez aquela família até se arrepende dos pecados, aceita Cristo, a sua alma foi alcançada, mas você sabe que aquela pessoa não come há dias. E você ou eu, tendo condições, não suprimos aquela necessidade física de alimento ali, pelo menos para uma refeição, para um dia que seja, dentro da nossa limitação, nós não estendemos a mão, tendo a possibilidade de fazê-lo. Será que nós levamos o evangelho como um todo para essa pessoa? Você sabe que a resposta é não. Então, a convicção social diz respeito a lutar em favor do bem-estar das demais pessoas. É como o profeta Abacuque denunciou no capítulo 1. Ele denuncia a inversão de valores, a violência e as injustiças sociais. E isto Jesus também fez. Nós temos aqui o texto bíblico da carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, capítulo 1, versos 27, que ele diz que a religião verdadeira e imaculada e incontaminável era visitar órfãos e viúvas, supri-los nas suas necessidades. Isto porque, no contexto bíblico, órfãos e viúvas, na maioria das vezes, iam para a mendicância. Viravam mendigos. Eles iam viver de esmolas. Não haviam subsídios, não havia nenhum tipo de projeto governamental, auxílio para eles. E se não houvessem familiares, eles morriam de fome muitas vezes. Logo, Tiago está trazendo essa pauta já no Novo Testamento, já na Nova Aliança, mostrando que a igreja tem sim a necessidade de cumprir esse papel. Jesus também fala em Mateus 25, 35 ao 45, aquela parábola, dizendo aos discípulos: olha, eu tive sede, vocês me deram de beber, tive fome, me deram de comer, eu visitei vocês, vocês me receberam bem. E os discípulos disseram: Jesus, nós nunca vimos o Senhor nessas situações. Nós nunca suprimos esse tipo de necessidade sua. E Jesus disse que quando alguém faz a um dos seus, quando Jesus está ali contando essa parábola e diz: quando você faz alguém necessitado, você está fazendo a mim. Logo, nós como cristãos precisamos cultivar essa convicção social e estender a mão. Porque quando fazemos alguém, estamos fazendo a Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu concluo essa aula com a ideia bíblica, irmãos, do altruísmo, do amor altruísta, que é a capacidade de doar-se sem esperar nada em troca. É a capacidade de entregar sem esperar receber recompensas. E isto só é possível para aqueles que estão em um caminho oposto, contrário ao espírito da Babilônia. Porque o espírito da Babilônia diz: não subtraia, não divida, não tire nada seu para ajudar alguém. Mas o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho diz: quando você doa, quando você compartilha, você está multiplicando, você está somando.
Essa ideia é muito poderosa e ela é muito presente no Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu espero que você, professor, você aluno que nos acompanha aqui nas videoaulas para a EBD, você leve algo desta videoaula para a sua sala, para contribuir com o aprendizado desta lição. Se você ficou até aqui, comente aí embaixo, coloque aí a hashtag, o jogo da velha, Evangelho completo. Evangelho completo, para que eu saiba que você acompanhou essa aula completa. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com mais alguém. Deus abençoe você. Valeu!